Olá pessoal, tudo bem? Sou Edilene dos Anjos, do canal da Habitária Business, e hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre arquitetura, o quanto esse conceito é importante, né? E para falar um pouco sobre arquitetura, valorização do imóvel, todo o contexto que a arquitetura traz que valoriza, né? E traz todo o diferencial aí para o seu produto, para o seu empreendimento, para o seu imóvel, nós convidamos a Grazi, arquiteta. Tudo bem, Grazi? Tudo bem, uma honra te receber aqui no meu espaço. Fique muito à vontade, seja sempre muito bem-vinda. E falar de arquitetura para mim é falar da minha alma, né? Porque é o que eu carrego comigo e eu acho que a arquitetura faz muito sentido. Exatamente. Nós é que agradecemos a oportunidade, né, você ter aberto aí as portas do seu escritório para compartilhar um pouquinho conosco, né, da sua história e também falar um pouco da importância da arquitetura, né? É um detalhe, muitos acham que é só um detalhe. É só um detalhe. Mas é um detalhe que faz toda a diferença. Eu digo que faz a diferença, assim, depois que eu sempre digo, né, que o cliente chega às vezes assim achando que não precisa do meu serviço e que acha que só vem mesmo para tirar, assim, aquela pulguinha atrás da orelha. E quando ele entra, quando ele senta, quando ele começa a olhar o contexto e ele começa a escutar, aí ele vê realmente que é indispensável. Mas isso eu acho que faz parte do enredo, porque o ser humano tem aquele contexto de se resolver. Acho que todo mundo quer se resolver. A gente quer dar conta do recado e conduzir e tudo mais. Mas a gente vai vendo, eu pelo menos tenho essa concepção, né, já há muitos anos, que cada um no seu quadrado. Então, se eu existo, é porque realmente eu faço uma diferença. Se a Edilene existe, ela realmente faz uma diferença no trabalho dela. E cada um faz a sua diferença. E a gente está aqui para se ajudar. Então, se eu existo e tu existe, a gente pode se ajudar. E é nesse contexto de compartilhar. E eu acho que hoje a gente vem vindo, né, eu acho que depois de tudo que a gente passou nesses últimos anos, as coisas começaram a ter esse entendimento de que a gente precisa do outro, né? E aí por isso que a arquitetura ganhou um mercado, né, ampliou muito o mercado. Que as pessoas começaram a olhar um pouquinho mais, com mais cuidado, né, começaram a entender que as coisas realmente fazem diferença quando a gente tem a ajuda de uma pessoa, de um profissional e que realmente muda. Eu brinco que é a história do médico. Tu toma primeiro um remédio para dor de cabeça e acha que a dor de cabeça vai passar. E aí tu não vai procurar realmente, né, o motivo da dor de cabeça. Vai chegar num ponto que essa dor de cabeça vai virar uma crise. E aí tu vai ao médico. Que eu sempre digo para o cliente que vocês não me procurem em crise. Porque se procura em crise, a gente tem que olhar para o que tem, né? E tu não planeja. Né? Tu vai olhar para o que tem e vai resolver. Então, sempre procurar antes, fazer o preventivo, né? Aquele cuidado de se olhar, de se cuidar. O imóvel é isso. Esse é o meu entendimento. Grazi, conta um pouquinho da sua história, assim, só para o nosso público conhecer um pouquinho da Grazi. Um pouquinho da Grazi. A gente já conhece um pouquinho, também gosta de conhecer então, mais, vamos lá. Então vamos compartilhar. Vou compartilhar com vocês. A arquitetura nunca foi minha primeira opção. Eu entrei na arquitetura, ela estava entre, né, as minhas opções, na época eu fiz um teste vocacional, mas eu comecei fazendo medicina. Porque eu era uma boa aluna, né, hoje eu até brinco muito com isso, que essa questão a gente tem a pressão, né, de ser o 10, de ser a melhor. E eu sempre tive um bom desempenho no colégio, então sempre aquela coisa que o aluno tinha um bom desempenho ia fazer medicina. Mas, de fato, eu nem cursei, eu fiz a metade do vestibular, porque acho que naquela metade eu já sabia que não era aquilo que eu queria, um pouco mais pela pressão. Fiz um semestre de Direito na sequência e depois realmente ingressei na arquitetura porque eu, né, vim caminhando e vi que realmente era o que eu mais me encontrava. Me formei pela Unisus, da primeira turma de arquitetura, e eu já comecei a fazer na faculdade trabalhando. Eu sou de uma família que tem negócio, que tem comércio, então eu comecei a faculdade trabalhando com seguro. Eu fiquei 15 anos envolvida no ramo também de seguros, né? E como corretora de seguros, eu tenho carteira, tenho habilitação. Hoje eu já não estou mais, hoje é o Stener que faz tudo isso, entrou nessa empresa que a gente tem, que hoje é dele, na verdade. E aí eu segui na arquitetura. Então eu comecei na arquitetura propriamente dita em 2003, uns 2 anos antes, ali quase me formando, aquele serviço da família, né? Eu tenho o meu cunhado tem
O pai dele foi o meu precursor, assim, que a pessoa que botou fé no meu trabalho e que mesmo antes de me formar, já me contratou para fazer o escritório dele de advocacia. E naquela época a gente já estava assim engrenando, né? E começando. Então eu comecei na arquitetura com eu digo assim, estava ali nos meus 20 e poucos anos e levei por muito tempo o meu outro trabalho, que era a corretora junto. Fiquei 10 anos nesse mercado. O seguro me ajudou muito, porque eu aprendi muito, né, a lidar com o cliente, essa parte comercial. Eu vendia seguro, né? Eu atendia o cliente. Então eu me preparei nesse tempo. Hoje eu tenho uma dinâmica que eles até comentam que eles não sabem, que muitas vezes eu saio de situações que eles assim perguntam: meu Deus, como é que ela consegue sair disso? É porque o seguro me deu muita bagagem, né? Eu lido com o seguro, tu lida no problema, né? Seguro, tu compra um papel e depois é na encrenca. E aí a pessoa está estressada, a pessoa está cansada, a pessoa às vezes se machucou, tem várias coisas. Então o seguro me deu essa bagagem de entendimento do ser humano, de se posicionar por ele, né? Ele está lá, se machucou, o carro estragou, a mulher está grávida dentro do carro, aquele contexto todo. Aí tu olha para a pessoa e tu vê o que tu pode fazer por ela. E essa foi a bagagem que eu trouxe para a arquitetura. Hoje, o que eu posso fazer pelo meu cliente? O cliente chega aqui e me pede: eu quero realizar o meu sonho. E aí eu olho para ele e pergunto: o que é o teu sonho? E o que eu posso fazer por ti? E é nesse contexto de se posicionar pelo outro. Então a arquitetura, eu me encontrei porque a gente trabalha... tem pessoas que dizem: como é que eu dou conta de trabalhar com tanta gente? Eu dependo de muita gente. Então o meu trabalho é esse contexto do conjunto, né? De pedir ajuda, de pedir apoio, de fazer as pessoas trabalharem em grupo, de entender que não é a Grazi que está ganhando um troféu porque o projeto ficou lindo, mas é o contexto de como é que isso toca, de como é que se chega num resultado, que um é tão importante quanto o outro. Eu sou importante porque foi eu que criei, mas eu sozinha não resolve. E aí hoje eu faço esse trabalho e eu lido com a minha equipe assim. E assim eu fui construindo a minha história. Eu comecei numa sociedade. Primeiro eu comecei sozinha nos primeiros 2 anos. Depois eu tive uma sociedade com a Isabela Faraco, uma amigona minha que me convidou na época para trabalhar. E a gente fez uma sociedade de 10 anos. Nós crescemos muito. A gente deu aquele boom da arquitetura, né? A faculdade de arquitetura deu esse boom no contexto, porque a Unisul, quando implanta o curso de arquitetura, ela fortalece a importância. Assim como medicina, quando entrou, a medicina e a arquitetura entraram praticamente juntas na Unisul. E olha como o mercado de medicina, nós já éramos referência e como é que nós ficamos hoje, né? Hoje Tubarão, para o Covid, foi referência para a região inteira. E a arquitetura, ela entrou nesse mercado, né? A gente é referência também para a região como profissional. E aí nós construímos nosso escritório e depois nós separamos, mesmo por ter crescido. E aí foi onde eu vim para cá. Onde nós estamos hoje aqui é a Casa Cor de 2019, né? Então eu já participo de mostras de decoração, já foi meu quarto evento, eu fiz 3 em parceria com a Isabela, e aí em 2019 eu fiz a consolidação do meu trabalho, dos meus 40 anos, e trouxe para cá justamente nesse contexto que eu tinha que me posicionar pelo meu cliente, o que eu poderia fazer por ele. E aí foi onde a gente trouxe todo esse espaço novo e... Eu, em meio à pandemia, como eu te contei anteriormente, né, eu construí isso aqui tudo em meio à pandemia. Meu marido dizia: meu Deus, tu é louca, todo mundo home office, tu montando. E eu acho que a pandemia mostrou que as pessoas querem contato, que as pessoas querem esse movimento, né? Eu estava te falando ali também, que as pessoas querem atenção, né? E aí o meu espaço justamente é para mostrar para o cliente que eu me preocupo com ele e que tudo que eu tenho aqui não é para mim, é para que ele olhe e veja o meu potencial e entenda como é que eu trabalho e realmente se encante pelo meu serviço. E aí hoje eu tenho essa estrutura, eu tenho uma equipe que nós somos em 8, 9 com o seu Joel, que faz as minhas voltas de rua, e a gente tem uma equipe hoje multidisciplinar. Eu digo que eu tenho braços, né? Que eu sou como um braço, eu sou o eixo da mão e aqui são os meus braços. E aí eu só faço algum meu movimento porque eu tenho eles. Se eu perder os meus dedos, minha mão não serve de nada. E o meu contexto é esse. Então, eu tenho uma equipe multidisciplinar, eu tenho uma gerência hoje que é a minha mais antiga, que está há 9 anos comigo, que é a Tayara. Depois eu tenho a Bia no administrativo. E depois eu tenho o Vinícius, que trabalha na área do arquitetônico, que é bem né, o teu trabalho, essa coisa do arquitetônico. E a gente tem aí depois, eu tenho a Júlia
Tem a Mari e a Júlia, que é os meus interiores, que é, né, junto com a Tayara, e mais a minha equipe de estagiários que trabalham junto. Hoje, todos os meus arquitetos, a gente tem hoje, sou eu e mais 4 arquitetos aqui dentro do escritório formados, e os meus estagiários foram consolidados, né? Eles entraram fazendo medição lá do início, pegando todo o contexto do enredo e se consolidaram comigo e ficaram. Eu fiz o convite. Lógico que eu convido aqueles que eu percebo afinidade, né? Porque eu tenho um trabalho muito, eu digo que ele é muito personalizado. Então a pessoa tem que estar afim de trabalhar assim. Tem pessoas que que vão para uma outra linha de arquitetura, né? Então eu digo que o estagiário é a minha base. Se ele não vai no estágio, não vai do jeito, não rola, porque ele não vai entrar depois. Ele já vai entrar agora. E aí minha equipe hoje é composta disso, de uma equipe realmente que se preocupa, se envolve e sabe que eu tenho um trabalho aqui que tem que estar de cabeça. Eu não entrego o projeto para entregar e para receber. Eu entrego o projeto para realmente fazer a diferença na vida da pessoa. Porque se não for fazer a diferença, não vale. Se for para me te entregar um papel, para te dizer que eu estou te entregando um projeto, porque tu me contratou, porque eu tenho um contrato, porque tu me pagou, volta, nem vem. Porque a coisa não funciona nesse enredo. E hoje eu trabalho com o excesso de fluxo, né? Eu digo que eu botei de postzinho nas minhas histórias e disse que está faltando horas, porque está bem puxado, né? Eu acredito por essa dinâmica do meu trabalho, tá, Edilene? Assim, o meu envolvimento, né? Quem tem envolvimento com aquilo que faz e que realmente se dedica e se posiciona pelo outro de uma forma íntegra, realmente, para dar conta com tudo que a gente está vivendo, é puxado, né? Então, eu não vejo nada de anormal no que eu estou vivendo, porque realmente é o que eu me dedico. Então, tem um momento que vai ter um excesso, né? Mas a gente lida com isso de forma bem tranquila. É o resultado de todo um trabalho desenvolvido, né? Eu digo que nada é do nada, né? Nada é do nada. Eu não estou aqui do nada, né? Aí, tu não estás aqui comigo do nada. A gente tem um contexto, né? Que nos trouxe até aqui. E aí, para isso acontecer, não adianta que trabalho... Aquela história do trabalho e do sucesso, né? RST, só vem sucesso antes do trabalho no dicionário, porque fora isso não existe nada que tu vá conquistar se tu não tiver... Eu digo, não é nem o trabalho, eu acho que às vezes a palavra trabalho, as pessoas ficam assim, como se fosse uma coisa pesada, né? Trabalho é uma coisa pesada, mas não é o contexto de se posicionar mesmo e estar presente para aquilo que está fazendo. Grazi, vamos falar um pouquinho agora sobre arquitetura. Qual a importância dela dentro do contexto da construção, da elaboração do projeto, na vida das pessoas, né? Eu sempre digo que tem aquele ditado que Deus é o maior arquiteto do universo. E se é nesse contexto de que Deus é o maior arquiteto do universo, a gente está aqui porque a gente realmente faz uma diferença na vida das pessoas. E eu acho que hoje, para mim é inviável, né? Tu querer fazer qualquer coisa sem ter um arquiteto. Eu acho que a arquitetura, ela olha para o ser humano e pelo menos é esse trabalho que eu faço aqui, né? Eu digo, se põe no lugar do cliente e faz o teu melhor. Então, esse se posicionar pelo cliente de um jeito que tu vai fazer o melhor por ele, é tudo, né? Então, eu acho que a arquitetura, ela hoje não tem mais como conseguir trabalhar sem ela. Não tem como tu construir um prédio e não ter o olhar de um profissional. Não tem como tu construir uma casa e não ter o olhar de um profissional. Não tem como tu fazer praticamente nada que tenha esse envolvimento da área da arquitetura sem ter um profissional. O mercado ganhou muito... eu digo assim, as coisas evoluíram tanto que hoje tu precisa de pessoas que realmente entendam daquilo que estão fazendo, né? E isso faz uma grande diferença. Tem aqueles memezinhos que aparecem, né? Às vezes a porta que dá no nada, ou a janela que não abre, ou o vaso que bateu na porta e que não abre, que tem as brincadeiras. Mas isso é realidade. Isso é realidade. Para alguém criar aquilo ali é porque realmente aquilo já aconteceu. Porque a pessoa que às vezes não está no contexto, ela olha para uma coisa, mas ela não vê um todo. Né? Ontem eu estava lidando com um dono de uma marcenaria, que é meu cliente, e ele queria furar o gesso para poder fazer a pintura. Eu disse assim para ele, olha só, eu vou falar para ti o que eu falo para o cliente, tu também escuta isso. Não fura nada antes do mobiliário colocado para as coisas ficarem centralizadas. Depois, se der descentralização, o eletricista não tem noção do teu móvel.
Então não adianta querer furar para antecipar, porque o pintor disse que depois se estragar. Contrata o pintor com 2 demãos e deixa o último retoque final para o final. Depois. Porque aí tu faz, o marceneiro vai tentar botar um móvel, vai estragar o gesso, e aí tu tens um serviço contratado para os retoques finais. O marceneiro trabalha, se estragar não tem problema, porque ele também não estraga de propósito, porque às vezes para botar um móvel vai apertadinho para encaixar ali na pressão e pega no gesso e dá uma estragadinha. Mas tem que ter né? É o contexto de um todo. Se tu não tens a orientação de uma... Aí ele parou, ele foi almoçar, depois à tarde me respondeu e disse que eu tinha razão. Eu não vivo da razão, né? Eu brinco com ele, eu não quero ter a razão. Na arquitetura a gente não nasceu para ter a razão. A gente nasceu para posicionar o cliente diante da situação e ele escolhe o que ele quer. Eu não quero viver da razão, eu quero que ele entenda. Então ele entendeu que realmente o que eu falei fazia sentido. E é assim, a arquitetura hoje, na vida das pessoas, ela faz sentido. As pessoas precisam de profissionais porque faz sentido e faz a diferença. Na pequena conversa que eu tive com ele ontem, ele vai contratar o serviço do pintor, na condição de deixar o acabamento final para o final, ele vai comprar a iluminação que ele quer com calma, ele vai montar o mobiliário, ele vai botar a elétrica depois e no final o pintor vem e acaba. E tá tudo certo, ninguém se estressou. E o serviço vai ficar 100%, mas precisa de alguém que diga. Eu estou te dando só um pontinho no oceano. E isso num todo, tu pensa na arquitetura em si, na parte de projeto, de obra, de empreendimentos, o que isso movimenta. Então não adianta, eu digo que hoje é essencial, é peça fundamental, eu sou a última peça do quebra-cabeça. Se eu não estiver ali, o quebra-cabeça não vai se completar. E aí, no ramo da arquitetura, não tem como a gente não conseguir montar um quebra-cabeça completo, porque se não montar, tu não entrega. Né? Aí tu não consegue fazer a coisa funcionar. Tu vai vender uma obra, um imóvel mal acabado? Não, tu não consegue vender uma coisa que tem problema, que tem coisas para resolver. Por isso que o arquiteto eu digo, a última peça do teu quebra-cabeça sou eu. E eu tenho que existir dentro do teu pacote, tudo misturado. Eu tenho que existir. Porque de alguma forma eu vou ser o teu eixo. E eu sou o teu eixo para começar ou eu sou o teu eixo para terminar. Eu sou a primeira peça do início ou eu sou a última peça do final. E aí eu monto o teu quebra-cabeça. É assim. Na realidade, o arquiteto ele tá envolvido em todo o contexto. Tudo, não tem como. Ele começa lá estudando a ideia, no início do projeto, e ele termina lá decorando o imóvel. Eu estou hoje resolvendo onde é que é o número da casa. Porque ela está numa dúvida, eu posicionei num lugar e ela quer saber se realmente é ali. Eu perguntei quantos números tem mesmo na tua casa. Então vamos lá. Vamos olhar porque a gente tem e vamos trabalhar. E é o número da casa. Que para muita gente isso não tem diferença nenhuma, mas para mim tem. Para mim faz muita diferença. Porque os detalhes fazem toda a diferença. Quando as pessoas entram aqui no meu espaço, elas olham a riqueza dos detalhes, elas me questionam. E aí eu digo, é porque eu olho para a coisa desse jeito. As peças que montam as minhas 2 estantes, elas se falam, porque elas fazem um sentido na minha vida. E quando o cliente entra aqui, cada um se identifica com alguma coisa. E é assim que funciona. As pessoas vão se identificando e as coisas fazem sentido. Então, tudo é minuciosamente pensado. A gente não faz... Eu digo assim, hoje, até para botar tudo tem a posição, né? Sim. Tu coloca um sapato, dá para botar o sapato contrário? Não entra no pé, né? Tudo faz um sentido, não tem como as coisas serem aleatoriamente. Senão, não fazia sentido. Ô Grazi, nesse universo de detalhes, o que você observa na hora de personalizar um projeto de um cliente? O que eu observo é que quanto mais o cliente está presente para aquilo que ele quer, eu consigo ter um melhor resultado. Então, é uma via de mão dupla. Tá? O resultado da excelência do meu trabalho também requer o envolvimento do cliente. Tá? Para eu conseguir realmente executar um projeto 100%, o cliente tem que estar aqui comigo. Ele tem que estar presente porque ele quer. Eu sempre brinco que eu tenho muita sensibilidade e às vezes eu não consigo desenvolver porque o cliente não está presente. E eu consigo sentir a ausência dele. E eu, às vezes eu não sei descrever onde é que está a ausência dele, mas eu consigo perceber que ele não está comigo. E aí, de alguma forma, isso... às vezes eu travo. Porque eu consigo sentir que ele não está. E no meio do enredo acontece alguma coisa. Aí depois eu tenho uma explicação.
Entende? Então, assim, a presença do cliente é essencial, é fundamental. Ele está focado naquilo que ele quer. E, lógico, tem coisas que eu sei que ele não sabe, justamente por isso que ele me contrata. Mas, a partir do momento que eu dou a coordenada, ele anda comigo. Porque eu não estou para ir na frente dele, eu estou para ir do lado dele. O arquiteto não vem para estar na frente do cliente, ele vem para dar a mão para o cliente e levar junto. E nós vamos juntos. Se eu não consigo ter essa atividade de o cliente estar do meu lado e eu carregar ele comigo, não vai. Quando a obra empaca, quando eu estou na frente, ele está atrás. E normalmente, quando ele está na minha frente, dá errado também. Ele não é para estar na frente e nem atrás, ele é para estar do lado. A obra que dá problema, ela tem sempre esse reflexo. Ou o cliente está para trás, ou o cliente está para frente. E quando ele não entende esse movimento, que as pessoas andam lado a lado, dá problema. Por isso que tu tem um tempo, né? As coisas vão lá. Fazer um projeto arquitetônico hoje, tem gente que quer fazer em um mês. Quando eu tenho um cliente que quer executar uma casa em um mês, entregar tudo em um mês, pode ir para outro. Não amadurece a ideia em um mês. Se tu leva 9 meses para nascer, como é que tu vai amadurecer uma ideia de um projeto da tua casa, para tua vida? Tu vai morar 10 anos em um mês. Tu não consegue conceber e te colocar dentro da realidade. Por mais que tu tenhas um planejamento, as coisas não são assim. Eu não estou comprando... Vamos lá, tu compra um iPhone hoje. Quanto tempo o iPhone levou para chegar onde ele está? Olha o quanto que a gente vem evoluindo ano para chegar onde a gente está. Aí uma casa, um projeto arquitetônico, tu queres fazer em um mês. Como é que uma pessoa em sã consciência vai ter habilidade para conseguir pescar? Eu digo pescar porque eu digo que a gente pula, né? Pesca no cliente, tem que ir lá dentro dele, ficar pescando, joga isca e pesca, até tirar tudo que ele tem. Como é que tu vai fazer isso em um mês? Não vai. É impossível, né? É impossível, gente. É porque a gente tem que fazer todo um diagnóstico do que aquele cliente quer, quais são os desejos dele, qual é o perfil de vida que ele tem. Eu faço o comparativo do médico. Ele te dá um remédio para 15 dias, ver se a partir de 15 é que tu começa a ter evolução de um remédio no teu corpo. Como é que tu vai fazer um projeto? Em 30 dias, entregar uma casa para um cliente e dizer que vai ser o melhor projeto da vida dele. Gente, olha, só uma bolinha de cristal. Eu acho isso, né? É um posicionamento meu. Não é que quem faça desse jeito tá errado. Vai ter pessoas que realmente, muitas vezes, dá certo porque a pessoa não quer aquilo para uma, né? Mas eu sou muito presente porque eu faço. Então, eu acho que as coisas têm que ser feitas com calma. A gente tem uma corrida contra um tempo que foi criado, porque o tempo é cronometrado porque foi criado. Antigamente, como é que se vivia lá no tempo? Não se tinha relógio, se controlava pelo dia e pela noite, mas era uma coisa muito diferente, né? 10 minutos, 15 minutos, não existia isso. E eu acho que daí é a essência de um trabalho, tu conseguir trabalhar e fazer as coisas acontecer. Lógico que a gente trabalha com prazo, com cronograma, várias coisas, mas é ter essa questão da liberdade. E eu acho que isso na arquitetura também é essencial. Falando de valor, vamos falar um pouquinho para o nosso público investidor que às vezes acha que a arquitetura não precisa, vou lá, faço apartamento lá do meu jeito, boto um móvelzinho lá, que não é sob medida, mas é aquele móvel que eu compro na loja. Como um projeto arquitetônico, Grazi, ela pode ajudar a valorizar o imóvel, não só arquitetônico, mas assim a mobília, a decoração, o móvel... O todo, né? O todo, né? Como isso tem sido trabalhado ultimamente, porque até as construtoras estão acordando para isso, né? Fazendo o apartamento, né? Modelo, investindo, mobiliando o apartamento para vender pronto. Eu acho que as pessoas começaram a ter um entendimento que as pessoas buscam serem tocadas. Concorda que um apartamento com paredes, ele até te toca, mas se tu tiver uma coisa montada, tu te vê dentro. E elas começaram, eu acho que as pessoas, o contexto, acho que todo mundo começou, eu digo até que é a mesma história da loja, né? Hoje eu faço um projeto comercial que eu ponho o cafezinho, eu ponho um sofazinho, eu faço ela se sentir em casa. E aí tu pensa no ramo imobiliário, quando né, a gente tem todo um investimento na área social, na área montar o apartamento decorado, as pessoas precisam ver, elas precisam sentir. E para sentir, tu tem que olhar para a coisa e a coisa te tocar. Então, quando tu tens um apartamento que tu tens investimento ali do decorado, normalmente vai se vender com muito mais facilidade. Não adianta quando a gente tem, quando
quando tu consegue envolver o teu cliente, é muito mais fácil de vender. E eu brinco que assim, eu já tive clientes que fizeram comigo e depois, por algum motivo, ou se mudaram, ou foram embora, né, compraram apartamento, montaram, mas foram transferidos e foram viajar. Quando venderam um apartamento montado, e aí vamos dizer que no meu caso assinado, vendeu rápido. Porque a pessoa que compra vê que tem uma pessoa que se preocupou, talvez tenha alguma coisa que não vai ser do agrado do novo comprador, porque não era, né, alguma coisa às vezes muda, porque as pessoas não são iguais, mas já a parte que toda uma área social, que é uma coisa de mais uso comum, já fica, né, ali, a pessoa já enche os olhos. Eu tenho um trabalho até com construtoras, eu já fiz algumas áreas sociais e eu tenho projetos que são referências para mim, assim, que eu só digo, sabe o prédio tal? Fui eu que fiz. Pronto, não precisa falar mais nada. Até para mim, é vendável. Tu imagina para quem investe, entende? Para quem investe. Porque vira um apartamento de um prédio referência. Eu tenho um prédio aqui na Vila Moema que é referência. Para o jardim, que nem é a minha habilidade, tá? Porque eu falei para o cliente, não quer contratar um profissional? Ele disse, não, eu confio em ti. Eu disse, mas eu não sou especialista, eu faço de um jeito, tu vai ter que aceitar do meu jeito. E ele acatou, eu fiz, deu tão certo que muita gente me pergunta se eu não faço. Eu digo, não, aquele ali eu fiz num caso especial, que paisagismo tem que ter bastante habilidade, não é? Eu tenho formação, mas eu não me especializei nisso, eu tenho uma noção. E aquilo ali, até pelo tal do paisagismo, tem gente querendo me contratar. E o cliente vendeu o apartamento dele hoje, o prédio dele é referência de área de lazer, de área social, disso, daquilo. Não adianta, vende. O mercado aquece. Eu digo que o imóvel aquece. O imóvel aquece. Ele tem alma. Ele agrega valor. Ele agrega valor, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A minha sala aqui é alugada, tá? Cada vez que eu vou mexer, eu pergunto para ela. Ela diz, não, pode fazer. Como diz ela, meu Deus, se um dia, eu não quero que tu nunca saia, mas se um dia sair, eu acho que eu quero que tudo que tu tem aqui, eu quero que tu deixe. Porque é outro contexto, né? A outra sala aqui do lado era uma sala também vazia. E eu fiz um serviço para uma cliente, a gente fez toda a divisão, e ela no meio do caminho acabou mudando teve um problema familiar e mudou. E aquilo ali ficou pronto. O que alugou depois pegou pronto. Alugou muito mais fácil. A gente percebe, Grazi, que tanto no imóvel para morar, quanto no imóvel para alocar, tudo. A arquitetura ela é muito importante, a mobília, a decoração é muito importante, isso agrega muito valor. Um exemplo, só para deixar aqui para os nossos telespectadores, é que um apartamento para alugar, por exemplo, quando ele não tem mobília nenhuma, às vezes ele passa meses, até anos para alugar. E quando ele está pronto, mobiliado, decorado, ele já tem um ar-condicionado, o sofá, tem as cortinas, tem a almofada, é rápido. É 30 dias. Na hora. E até, vamos lá, hoje nós compramos pelo Instagram. Tu que trabalha nesse setor, concorda que é muito mais bonito postar uma foto montada, tudo pronto, sim, do que botar um apartamento vazio ou um imóvel, né, sem acabamento? Não tem. As pessoas, elas são, eu digo que é a emoção que tu cria nela. Olhou uma foto, a foto traz, porque a gente vive, que eu digo que esse é o grande, para mim descobrir, né, ter esse entendimento é um caminho para a gente conseguir evoluir. Né? Eu falo que as pessoas, elas vivem do passado, né, na sua memória. E estão sempre lá no futuro, sem estar no presente. Então, elas são sempre tocadas por emoções que elas viveram. E aí, nesse contexto de emoção, quanto mais emoção elas de alguma forma são tocadas, as coisas ou vão para frente ou vão para trás. Quando vão para trás é porque não eram para ser, e quando vão para frente é porque aquilo era para acontecer. E não adianta que aquilo que te... Né, eu digo assim, quando tu abre uma porta de um banheiro e o banheiro está montado, lindo, tu diz, meu Deus. É a história do lavabo, né? Eu digo que o lavabo é a peça-chave de uma casa. Quando a pessoa entra no lavabo, a casa pode ser até feia, mas o lavabo é lindo. Todo mundo chega... Não, olha, eu fui lá, mas o lavabo é lindo. Então é esse contexto. E aí tu vai lá, posta uma foto no Instagram, todo montado.
E hoje, né, o teu setor também, assim como todos os setores, ganhou um mercado assim, né? Vocês fazem vídeo, vocês andam no apartamento, vocês movimentam, vocês dizem o que vocês estão sentindo, qual é a sensação de estar ali, né? Que o imóvel tem isso, que o imóvel tem aquilo. É valor. As pessoas têm que começar a olhar para o imóvel de um jeito, como se ele fosse um ser humano. Ele é um ser humano, porque ele vive de ser humano. Um prédio comercial vive de pessoas dentro. Então tu tens que olhar para a pessoa que vai viver ali dentro e fazer aquilo ser da melhor maneira possível. Por que hoje eu tenho uma sala aqui, um living? Porque eu lido com pessoas que passam a maior parte do tempo no meu escritório. E a gente confraterniza aqui, a gente põe um Spotify para escutar uma música, a gente liga um canal do YouTube para ver um negócio, às vezes um vídeo, alguma coisa de algum imóvel, um imóvel que às vezes vocês, né, para ver o cliente. Hoje a minha base, às vezes, eu tô com uma cliente ali fazendo um salão de beleza, que as minhas fotos de referência da fachada são as do site da imobiliária, do corretor. Porque eu entrei, descobri onde é que... Eu vi um corretor que tinha isso e eu olho as fotos deles, são tão bem batidas que me auxiliam no meu trabalho. Tu só olha o giro, entendeu? O teu trabalho me ajuda e o meu trabalho te ajuda. Não tem como hoje. Impossível. A arquitetura hoje eu digo que é desumano. Querer trabalhar sem arquiteto. É desumano. O imóvel não adianta. Hoje o imóvel é tudo, né? Para quem quer ganhar dinheiro tem que investir. Não existe, eu digo assim, não existe nada que a gente não tem que se posicionar. E aí, em cada quadrado é de um jeito. No imóvel tem que investir, né? Cada setor tem que investir do seu jeito. E o mercado imobiliário tem que olhar para o que tem e fazer o melhor por ele. E aí ele vai. É que a gente tem que entender que todo contexto envolve pessoas. Tudo é preparado para pessoas. Então, quando a gente está investindo no imóvel, a gente não está perdendo dinheiro, a gente está ganhando dinheiro, porque a gente vai conseguir atingir mais rápido o resultado que a gente espera. Eu sempre digo que o dinheiro sempre é a cruz, né, do negócio. Se tu tira o dinheiro e nós não tivéssemos moeda, tu não ia fazer o teu melhor para aquilo ali? Se tudo fosse de graça, se não tivesse moeda, tu ia fazer o teu melhor, porque tu quer vender o mais bonito, o mais envolvente e tal. Entregar o melhor. Entregar o melhor. Tu ia entregar o teu melhor. Então, começa a olhar para a coisa, deixando o dinheiro. Eu sei que tem o contexto do dinheiro, mas eu sempre falo que quando tu trabalha num se posicionar, tá? Lógico, faz um planejamento, vê quando que pode investir e tal, mas tem coisas que andam melhor a partir do momento que tu não põe o dinheiro como principal. O teu foco é o cliente, o teu foco é vender, o teu foco é encantar, o teu foco é gerar experiência, ponto. O que tu podes fazer? Aí tu pega, olha para o que tu tem financeiramente e vê o máximo que tu podes fazer. Tu vai ver que no final tu vai fazer muito mais e até com menos. Mas quando tu ficar pensando, quanto que eu tenho, porque eu só tenho isso, porque eu não sei se eu vou dar conta, e tu começar a botar o não na frente, tu não termina. Sempre digo isso. Resumindo, quando a gente faz bem feito, contrata os profissionais sérios, dá tudo certo. Tudo certo, valoriza. O teu trabalho flui, eu digo que tu és peça fundamental nesse contexto, tá? O contexto de tu ter esse olhar, eu acho que quando o cliente vai comprar, tem que ter um olhar, né? A pessoa tem que saber, tem que ter esse... Tu estás no ramo, tu tens noção, né? Tu tens um outro trabalho que não tem nada a ver com o meu, né? Mas tu tá no meu ramo. Então, eu acho que esse trabalho em conjunto sempre vai dar certo. Ter uma pessoa que olha pelo teu patrimônio, que está te ajudando a investir. Ter uma pessoa que olha como vai construir, qual é a melhor maneira de atrair o cliente. Ter as pessoas certas, não tem como dar errado. Mas tem que ter um entendimento que todo mundo vai somar. E que eu sei que tem um foco do investidor de ganhar dinheiro, mas as coisas acontecem num conjunto, não acontecem sozinha. O dinheiro não nasce sozinho. O dinheiro nasce num posicionamento de várias pessoas. E aí tu tens um resultado. Quem ganha muito dinheiro, o contexto tá fora do dinheiro. O contexto tá naquele grupo de pessoas que se posicionaram para aquilo acontecer. E aí eles ganham dinheiro. Porque é um conjunto. É parcerias e propósitos. As pessoas não nasceram para viver sozinhas.
As pessoas não nasceram para subir uma escada sozinha. Quando eu te trago, eu te contei ali o contexto de que é lado a lado e que eu preciso do cliente do meu lado. E quando ele quer me puxar ou quando eu tenho que puxar, não funciona, porque as pessoas nasceram para ser juntas, para andarem juntas. Quando a gente dá as mãos no momento de oração, é porque a oração tem mais peso, é com mais força, é mais energia. Ninguém, eu digo, a festa não acontece com uma pessoa. Foi bom ficar em casa na pandemia? Não, a gente queria ter pessoas. Deu para viver sozinho? Ai, porque eu quero um tempo para descansar, eu quero dormir. Pandemia, tu queria dormir? Tem limite. Tu quer estar com as pessoas. Então, eu digo que em todos os setores, e aí principalmente no teu, né, nesse ramo imobiliário de investidor, as pessoas não nasceram para fazer nada sozinhas. Então, aprender e ter esse contexto que a gente trabalha em grupo e que o teu trabalho é essencial e que o meu é essencial e que do investidor também é essencial, porque a gente precisa dele. Tudo é essencial. Então, a gente precisa trabalhar juntos. E é isso que eu faço no meu escritório hoje. Porque hoje eu estou aqui, mas eles estão ali trabalhando. Né? Para eu estar aqui hoje, e até para a gente estar aqui, vamos falar nós como mulheres, a gente teve que buscar ajuda, porque a gente teve que se arrumar. Tu tens aqui o teu pessoal da equipe técnica que está fazendo todo esse movimento para gravar. Ninguém faz nada sozinho. Eu e tu aqui hoje não conseguiríamos estar como nós estamos se nós não tivéssemos uma equipe de apoio e pessoas que estão nos auxiliando. E esse é o trabalho da arquitetura, é só cada um enxergar isso no seu ramo. E para tudo é assim. Nós precisamos um dos outros e cada trabalho desenvolvido é essencial e importante. É muito importante. Meu Deus, eu digo, gente, não dá para ser sozinho. Desde da nossa ajudante lá que serve o cafezinho, tudo, até o médico, enfim, todos os profissionais têm seu peso e importância. Eu falo que não tem como as coisas acontecerem, as pessoas são importantes em todos os níveis, eu digo assim, de trabalho e tudo, não tem, porque de fato, de essência, nós somos todos iguais. Essa classificação que a gente tem, porque eu sou médico, eu sou arquiteto, são coisas que cada um se posicionou. Mas lá na essência de ser humano, é todo mundo igual, então todo mundo é importante. Ninguém está aqui, eu digo assim, ninguém está aqui a passeio. Todo mundo está aqui na sua missão. E quando a gente tem missão, as missões são importantes, né? Porque cada uma tem a sua função e tem o seu posicionar. E eu acho que essa essência e a pandemia trouxe um pouco disso, tá, Edilene? Nesse contexto assim. Vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, que já está aqui no nosso no nosso planejamento, que a pandemia trouxe muita coisa, muito ensinamento e com certeza mudou muito o hábito das pessoas e das famílias também. A gente começou a olhar o contexto de forma diferente, né? E qual é a sua ideia? Eu acho que as pessoas começaram a se enxergar. A respeito disso. As pessoas começaram a se enxergar e conseguiram entender que elas não são só casca. Muito mais do que a casca do ovo é o que está dentro do ovo. Porque se o ovo dentro não estiver bom, nada vale ter um ovo com uma casca bonita. E as pessoas começaram a entender que muito mais do que ter um carro é ter o conforto dentro de casa. É olhar para dentro, né? E é ter a família, ter os espaços e olhar para aquele todo. Então eu acho que a gente começou a ser muito mais essência. Muito mais humano, né? Muito mais humano. E aí por isso que deu essa reviravolta. Hoje eu estou num excesso de trabalho porque todo mundo começou a olhar no mesmo momento. A gente teve um boom, né? E aí os setores, o teu setor deve estar aquecido, porque as pessoas estão comprando, porque as pessoas estão investindo, né? Agora a gente está com essas liberações, aí está todo mundo voltando à rotina. A gente teve alguns setores prejudicados, mas a gente conseguiu, eu digo assim, olhar para um todo de uma forma muito mais íntegra. Né? A gente entendeu o quanto é importante ter alguém do lado, né? Valorizar o companheiro, valorizar a amiga, valorizar o amigo na hora que tu precisou de um apoio, né? Como foi importante as orações nesse contexto da pandemia, como foi importante ter pessoas no teu círculo de amizades que te apoiaram, né? Pessoas que passaram aí, perderam famílias inteiras e tudo, né? Enquanto eu perdi a minha avó, ela já estava mais idosa, mas a gente também teve o apoio de quantas pessoas que ajudaram a gente. Eu peguei Covid, não sei se tu pegou, eu tive pessoas que me ajudaram, né? Eu peguei logo no início, o quanto a gente olhou para um todo e viu, né, as pessoas se posicionando. E aí todo mundo começou a entender a importância de um do outro. Né? O que nós falamos agora anteriormente, a pandemia mostrou isso. Por isso que para mim isso é tão claro, muito claro. Já é um contexto meu, né? Porque eu brinco que no final do projeto eu sou sempre o serviço mais barato que o cliente pagou foi o meu. Pelo nível de envolvimento, pelo nível de que eu começo aqui e eu sou a última a sair. E eu coordeno
no primeiro momento, eu posso ser o projeto a situação mais cara. Mas no final, quantos que dizem isso para mim no final? Meu Deus, o teu serviço foi o mais barato que eu paguei mediante a tudo que tu fez. Porque o contexto não está só no dinheiro, está naquilo que tu te posiciona. E aí o dinheiro deixa de ter aquele peso. Porque a pessoa se posiciona tanto que não tem dinheiro que pague. Então é esse o contexto da pandemia. Não tem dinheiro que pague. Eu e tu aqui, ó. Não tem dinheiro que pague. Como é que nós vamos gravar e ter essa essência de se olhar? Tudo bem que a gente resolve via Meet, via Google, sei lá. Mas nada como a gente estar presencialmente. Então, de olhar para o outro e ver o quanto ele é importante na tua vida. E as pessoas olharam para suas casas, olharam para um todo e começaram a se enxergar. E aí não adianta, que a arquitetura entra no enredo, porque as pessoas começaram a ver as suas necessidades, porque antes elas estavam mais preocupadas com o mundo externo do que com o mundo interno, então ninguém valorizava. Hoje as pessoas valorizam, elas pagam, elas investem, a cadeira faz diferença, um sofá bom faz diferença, né? O investimento num fogão faz diferença. Né? Ontem eu estava aqui um cliente atendendo, discutindo o tipo da grade do fogão. Eu falei para ela, tá, como é que é isso para ti? É tu que limpa, tu te incomoda? Hoje eu tô vendendo vidro cerâmico, que eu quase não vendia. Por quê? A mulherada foi para dentro de casa, tem que lavar a grade, limpar a grade, e começaram a se estressar, porque aí começa a querer limpar. Tem uma fase do fogão que já tá, que tu te incomoda. Para quem quer perfeccionismo, compra um vidro cerâmico, porque aí passa um pano, um limpo e deu. Até isso, hoje, eu tô discutindo com um cliente aqui. Eu olhei para ela e disse, tu te incomoda da grade? Gente, isso não era assunto que eu falava. Eu falava de modelos de fogão, a posição da boca. 5, 4 bocas, gás, elétrico, o que for. Mas não de chegar ao ponto de perguntar se ela se incomoda de limpar a grade do fogão. Eu perguntei para ela, porque eu disse, olha, lá em casa, estou querendo jogar o meu pela janela. Porque aquela minha infeliz, aquela minha grade, vou te contar. Olha, para limpar todo dia, deixar limpinha como eu gosto, não é fácil. E aí tu olha o nível de conversa. Né? A pandemia fez isso. Nível de envolvimento, né? E eu digo, as pessoas estão dentro de casa, as pessoas começaram a olhar diferente. E aí, lógico, que a arquitetura é o primeiro reflexo, não é? A arquitetura é o primeiro reflexo no momento. Porque aí tu quer tu quer comprar um sofá, tu quer pintar a casa, a cor te incomoda. Quantas pessoas que eu tinha que ir para resolver porque elas queriam mudar. Entendeu? Porque elas estavam agoniadas com aquele movimento. Então a pandemia fez todo esse trabalho. Acho que nada é por acaso, tá? Nada é por acaso. A pandemia faz um sentido total num processo de evolução. A gente estava num patamar que eu te confesso que quando a gente vê que um matou, o outro matou, porque a gente estava num limite assim de que as pessoas já não tinham mais seu valor, gente. Eu estava assim, eu chegava a ficar assustada com o que eu via. E a pandemia, eu acho que botou todo mundo lá embaixo e agora nós estamos se olhando, né? De só o olhinho assim correndo. E cada um agora se questiona, se pergunta, olha com mais atenção, respeita, né? Porque na pandemia mostrou que não é o dinheiro, porque na hora de morrer, na hora que deu o boom dos hospitais, não teve preferência. Tu estava na fila e existia um critério e o dinheiro não era o critério. E né? Até quem tinha condições, mesmo assim... Não, entrou no mesmo bonde. Entrou no mesmo bonde. E ali... se tiveram acesso a tratamentos caros, mas também não conseguiram. Resolveu, porque não tinha estudo. Não tinha estudo, estava todo mundo no mesmo balaio de gato, no mesmo cobaia igual, entendeu? E aí é onde eu te falo da história do dinheiro e eu te falo no ramo imobiliário. Tira o dinheiro é importante? É, mas olha primeiro para o teu negócio. Olha o que tu pode fazer, o que tu vai posicionar, quem tu quer atingir, o que tu quer fazer, qual é o processo de evolução que tu vai ser naquele bairro, né? Vai construir um prédio com salas comerciais, olha para aquilo, vê o que o bairro precisa, faz um investimento olhando para o entorno e te posiciona para aquilo ali. O resto acontece. E hoje, mais do que nunca, as pessoas estão procurando o quê? Qualidade de vida, projetos diferenciados, paisagismo. Nunca se ouviu falar tanto em paisagismo. Resgate. Sabe? Resgate. Em ciclovias, em ambiente verde, espaço verde. As pessoas querem ter essência, liberdade, tá? Querem viver, querem, eu digo assim, a questão da busca do equilíbrio. Casa Cor de 2021, São Paulo, é a expressão da ligação e do ressignificar da vida. Com a conexão com a natureza,
conexão com objetos feitos à mão, olaria, potes de barro, a cor terrosa, né? A cor do tijolo. Meu Deus, parecia que todos tinham combinado, porque todo mundo tinha cor de tijolo, sabe? Num evento a nível Brasil. Todo mundo na mesma sintonia. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo processo de resgate. Todo mundo tentando se encontrar a sua essência, o seu eu, o que eu posso fazer, sabe? O que eu, né? Porque a gente ficou num fio. Priorizando os valores, as pessoas. O Covid mostrou que nós somos frágeis. Ou a gente cuida ou vai. Né? Então, acho que o contexto da pandemia, apesar... Lógico que eu não queria isso, né? Não é... que eu queria que isso... Não era isso. É o contexto, parece que as coisas começam a passar do tempo, vai acontecendo, e as coisas começam a fazer sentido. É isso. E aí, por isso que as coisas têm que fazer sentido. E as obras, os investimentos, os projetos, as coisas têm que fazer sentido na vida das pessoas. Por isso que a gente existe. Que se a gente não fizer sentido, não vai fazer. Não faz. Não faz. É por isso que nós estamos aqui, né? Com essa missão de fazer sentido. E principalmente fazer as coisas com amor. Eu vejo muito isso no teu trabalho, sabe? Essa dedicação, esse amor, esse preocupar com o outro, com o olhar do outro, com os detalhes, pequenos detalhes, isso faz toda a diferença. Faz muita diferença, E quando a gente né? faz com amor, com paixão, se colocando no lugar do outro, tudo que a gente entrega vai alcançar o resultado, vai satisfazer, vai encantar. Olha, eu digo que assim, ó, não tem, é mágico, né? Quando a gente começa a se posicionar pelo outro, as coisas começam a acontecer de tal maneira que, às vezes até me pergunto, mas é porque é mágico. Porque tu pensa, tu te coloca, a pessoa está fazendo por mim, né? É que nem eu e tu hoje, fomos nos arrumar. Não é mágico isso? Ela arruma o teu cabelo, ela te maqueia, é mágico isso. Ela se preocupa com o teu olho, né, para ver se a gente vai estar com uma expressão, né, que transmite uma energia gostosa. Olha a preocupação da maquiadora. Sim. É mágico isso, Eu né? chamo isso de dom de Deus. Que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente é grato por tudo que o outro fez para você, você começa a viver o que realmente é a essência do amor de Deus. Eu sempre fecho meu dia e eu agradeço todas as pessoas que naquele dia eu tive a oportunidade de encontrar, que me ajudaram, que me serviram de alguma forma, porque por mais que era o trabalho daquelas meninas, elas estavam me servindo. É que nem é que eu falo, não é o dinheiro. Não. É o que elas se posicionam, e aí é o valor do tempo delas. Eu acho que a magia da vida, a magia de um todo é ter o entendimento do tempo. Exatamente. Tá, vou abrir isso contigo, que é uma coisa bem minha, bem pessoal. O tempo é o bem mais precioso que nós temos hoje. Faz 2 anos que eu tenho um trabalho de busca, de me encontrar. Eu vou abrir aqui pra ti que há 2 anos eu achei que eu ia fechar tudo, eu não aguentava mais, eu achei que eu estava no caminho errado, porque eu tinha um excesso de muita coisa e eu vinha numa cobrança muito grande comigo mesmo. E eu queria que eu não estava conseguindo entender como é que eu me posicionava tanto e tanto eu fazia. E eu estava tão cansada. E aí eu comecei a me resgatar e comecei a olhar para dentro de mim e comecei a me buscar. E tanto que eu fui para um evento em São Paulo e eu não contei para ninguém sobre o contexto. Todo mundo dizia que o que eu ia fazer em São Paulo, eu dizia que eu não sabia. Eu ia para um curso. E eu dizia, meu Deus, se eles sabem que eu estou vindo para cá achando que eu vou fechar tudo, como é que eu vou chegar na segunda-feira? No primeiro dia de curso eu entrei em pânico. Eu disse, segunda-feira, certo, como é que eu vou chegar e vou dizer para eles que eu vou fechar tudo? Que eu não quero mais. E eu passei por esse momento. E aí depois que eu venho buscando todo esse meu entendimento, e dentro de todo esse meu contexto que eu venho estudando, quando a gente valoriza o tempo do outro, e quando a gente entende que o mais precioso que a gente tem aqui é o tempo, e aí não é um tempo contado, mas é um tempo de se posicionar, as coisas começam a acontecer de uma forma muito diferente. Muito diferente. Não é contar o tempo, é viver o tempo. E é conseguir separar. E aí eu digo que é ter a capacidade de não pensar em números. Por isso que eu falo sempre na história de afastar o dinheiro, de afastar os números. É pensar em valores. É pensar em valores. Em valores. É a busca, é o contexto, né? Hoje é o que vale. E o valor é uma coisa que tu não palpa, né? Tu não pega na mão. Quanto é que é o valor? O valor é sempre subjetivo, não é? A nossa fala, né?
o custo do teu trabalho é subjetivo. Porque é aí que está a magia. É mágico tu imaginar o valor. Tu não consegue criar ele em 4 dimensões. Quanto é que é o valor? Tu não consegue montar isso na tua cabeça em 4 dimensões. O valor para ti pode ser um coração, para mim pode ser uma estrela. Quando eu falo em valor, na tua memória, ele pode vir qualquer objeto. E na minha pode vir qualquer... Não é a mesma regra. Cada um tem os seus valores, né? E a forma de expressar isso. Como é que aquilo ganha 4 dimensões? Por isso que ele é mágico. Por isso que falar em valor é falar muito além. É uma coisa que é intocável. E é esse, eu acho, que o entendimento do ser humano, tá? Conseguir olhar para a situação e viver nessa magia. É conseguir se colocar no lugar do outro e enxergar esse valor. Com Mas esse olhar. Mas é um olhar leve, um olhar livre, né? Um olhar puro. É contextualizar tudo isso. E é isso. E é isso, gente. Bom, Grazi, a gente só tem a agradecer. Imagina, eu que esse agradeço espaço, essa troca de ideias, né, esse compartilhamento de ideias. Foi rico, foi maravilhoso. Eu acho que o pessoal vai adorar essa entrevista. Que bom, fico bem porque feliz. Foi leve, foi um bate-papo muito bom. Trouxe conteúdo bacana, trouxe conteúdo que agregou. E com certeza muitas pessoas vão começar a pensar diferente. Um pouquinho diferente. Despertar um pouquinho essa curiosidade aí. Eu achei muito interessante quando tu me convidasse, porque tu trouxe, quando eu li ali o roteiro e tal, e eu disse assim, meu Deus, como bem leve, bem sutil, e assim, e um conteúdo realmente de valor, né, para as pessoas começarem a ter esse olhar diferenciado e realmente aquilo que importa, né, e começar a... Olha, escuta isso, né? Então eu gostei muito, achei assim... A gente teve o contratempo ali da minha voz, mas eu digo que nada é por acaso. Mas eu achei muito interessante a tua conduta, a tua dinâmica, né, no teu mercado, de como tu tens te posicionado, de compartilhar conteúdo, de trazer as reflexões, né, para o teu público e de tentar movimentar realmente o escutar deles, né? Comece a escutar um pouquinho diferente, olha para isso. Quero te parabenizar pelo teu trabalho, eu acho que a gente tem que... eu acho que o momento mostra isso, né? Esse compartilhar de informações, que quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce. E aí todo mundo cresce. Né? Eu cresço, tu cresce, todo mundo cresce. Crescemos juntos. Crescemos juntos. Coloco meu espaço à tua disposição, tá? Como eu fiz para outras pessoas aqui, se precisar gravar, né, trazer outras pessoas aí que às vezes tu tens aí um cliente que só é de obra, né, que só está aí investe, às vezes não tem um espaço físico para estar gravando, a gente está aqui para compartilhar, já tinha te mencionado ali, já outras pessoas gravaram aqui, eu criei um espaço para ser usado, né, para receber as pessoas, para receber os meus clientes e também para oportunizar para outras pessoas, né, outros momentos, que eu acho que esse é o contexto. Eu tenho uma estrutura que as pessoas também possam usufruir. E eu acho que esse é o maior valor do meu espaço, né? Que as pessoas realmente usem. Eu não estou todos os dias aqui, então a gente está aqui com espaço à disposição. Maravilhoso. Obrigada por essa disponibilidade, obrigada, né, por disponibilizar esse espaço não só para os seus amigos, mas também para os parceiros. Isso é diferencial no mercado. E parabéns pelo teu trabalho, Grazi. Parabéns pelo teu posicionamento, parabéns pela empreendedora que você é, por fazer a diferença dentro da arquitetura e também dentro do mercado, né, tubaronense da região, tá certo? Joia. Parabéns, que Deus continue te abençoando. A nós. Trazendo, assim, essa pessoa maravilhosa que você é, cheia de luz, cheia de amor, de se colocar no lugar do outro, isso faz toda a diferença. Com certeza. Eu acredito muito nisso que tu falou e eu acho que esse é o nosso caminho mesmo. É isso aí. É isso aí. Então, gente, obrigada. A gente encerra aqui mais um bate-papo. Convido você para ir lá no nosso canal do YouTube e se inscrever, dar o seu like para ficar por dentro de todas as entrevistas e todo o conteúdo que a gente posta lá. Tá certo? Muito obrigada e até a próxima.